Irmãos, boa noite a todos. Mais uma vez é uma alegria poder estarmos reunidos nessa noite para juntos ouvir a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos fazer uma leitura nessa passagem, 1 Coríntios, capítulo 13, iniciando no verso 4 ao final do versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 até o verso 7. Vamos fazer essa leitura juntos e no final nós faremos uma breve oração. Leiamos, 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor. Tu és presente no nosso meio e também estamos diante da Tua palavra, que é a verdade. E o que nós acabamos de ler, Pai, é o que Tu és amor. E nessa noite, Pai, o Senhor possa mesmo falar aos nossos corações através dessa Tua preciosa palavra. Mas precisamos, Pai, necessitamos, dependemos do Espírito Santo da verdade. Ele que realmente é o autor dessa palavra. Que Ele venha mesmo nos ensinar a todos nós nessa noite e revelar, Pai, aquilo que pertence a Ti, a cada coração. E que cada um aqui, Pai, todos nós, possamos receber o alimento espiritual para as nossas almas, Pai, para suprir as nossas necessidades espirituais. E assim, Pai, edifica mesmo a Tua igreja aqui reunida. E também, Senhor, nós oramos, se há entre nós alguém que não tem a salvação, esse dom, esse presente, o Senhor, Pai, que é o autor da salvação, o Senhor concede a quem Te apraz. Faça, Senhor, é uma obra especial nessa vida. Entregamos todos nós em Tuas mãos, Pai, e especialmente a Tua palavra. Fica conosco, aceita a nossa gratidão. No nome santo de Jesus, amém. Podemos assentar, amados. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e chegamos no capítulo 3. E Paulo, ele está fazendo uma segunda oração à igreja em Éfeso. Uma das mais belas orações que eu tenho lido assim nas Sagradas Escrituras. E especialmente o propósito dessa oração. Paulo está orando pela igreja. Ele está interessado mesmo na igreja de Jesus Cristo, que ela cresça não só em sabedoria, no sentido de conhecimento de saber, mas principalmente em conhecer, né? Saber é uma coisa, nós sabemos de muitas coisas, né? Mas conhecimento, a compreensão é outra coisa totalmente diferente. Então Paulo ora a essa igreja pedindo compreensão dos irmãos, dos santos, dos salvos, dos filhos de Deus. É específica mesmo a igreja. E ele pede, se você vê Efésios capítulo 3, no versículo 16, 3 coisas ele pede a Deus por essa igreja. E a primeira está aqui, Efésios capítulo 3 e o versículo 16. Para que, esse é o pedido, segundo a riqueza da glória,
vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Paulo está orando pelo homem interior, o homem mesmo espiritual. Então ele pede aqui que Deus os fortaleça com o poder do Espírito Santo. Ou seja, só pode assim receber esse poder do Espírito Santo quem já tem o Espírito Santo em suas vidas. E só quem tem o Espírito Santo é o salvo, é o crente em Jesus Cristo, é o Filho de Deus. A prova que nós somos crentes, somos salvos, é a presença do Espírito Santo habitando em nós, em nossas vidas. É assim que nós nos tornamos filhos de Deus. Não é somente por uma confissão. A confissão faz parte. Não é? O reconhecimento da nossa condição diante de Deus, que somos pecadores, que estamos na condição de pecadores, afastados de Deus. Confessamos que nos arrependemos do nosso pecado, é o arrependimento, a verdadeira confissão de arrependimento, e recebemos sim o perdão dos nossos pecados, e somos selados pelo Espírito Santo, com a sua presença. E isso tudo é uma obra milagrosa, é uma obra de Deus, não é de homens, não é da vontade da carne, mas é especificamente de Deus. É um dom de Deus, é um presente de Deus. A Bíblia diz, Efésios 2:8, pela graça de Deus, nós somos salvos, pela graça sois salvos, e é mediante a fé. Isso não vem de vós, não é a minha fé nem a tua, mas é a fé que Deus nos dá. É um dom de Deus, a fé de acreditar na obra redentora de Jesus Cristo. Então é um presente de Deus, e não de obras de nenhum de nós, para que nenhum de nós nos gloriemos, mas é obra de Deus. E vem mesmo a fé de acreditar nessa verdade, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É o meio que Deus usa para nós assim recebermos essa fé de acreditar, essa fé salvadora. É pela pregação, é pela mensagem, é pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós escutamos através da palavra a nossa condição diante de Deus. E o Espírito Santo faz a obra que nós não podemos fazer. Domingo à noite eu mostrei. Ele convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus. E assim, com esse convencimento, nós passamos a ser essa nova criatura, essa nova criação. É o novo nascimento que a palavra de Deus diz, da água, da palavra e do Espírito. Efésios capítulo 1, nós estudamos isso, 13 e 14. Depois acontece esse novo nascimento. Depois que ouvistes a palavra da verdade, tem que ser pregado a verdade para a humanidade, para o homem, mostrar mesmo a nossa condição diante de Deus. E é feio, A Bíblia descreve, nos arrasa mesmo, coloca o homem no seu devido lugar diante de Deus, pecador, perdido, incrédulo, imprestável, enfim, Então a verdade, ela revela para nós a nossa condição diante de Deus. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, porque é o Evangelho que salva. Não é igreja, não é denominação, é o Evangelho. O Evangelho é que transforma a vida de qualquer homem nesse mundo. É o Evangelho. O que é o Evangelho? É que Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados. E é segundo as Escrituras, a base mesmo é a palavra de Deus, que
foi sepultado. É a prova que ele morreu, é que ele foi sepultado. Porque muitos, há teorias aí que Cristo não morreu, enfim, né? Pregação do diabo. E nós vamos mostrar mais ainda como o diabo prega. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o evangelho completo. Nós não podemos esquecer de pregar a ressurreição, porque é a prova, é a garantia que você e eu realmente somos salvos, né? Ele morreu pelos nossos pecados. O justo por nós, os injustos. Ele morreu por causa das nossas transgressões. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Deus declarando que você e eu somos justos. Então, desculpa. Esse é o evangelho. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, não igreja, Hebron ou qualquer igreja, né? Fostes selados, carimbados, é a prova, é a marca, é o selo que você e eu somos filhos de Deus, é o Espírito Santo que habita em ti. Então Paulo ora a esses, né, pelo homem interior, que tem o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, mas a oração aprofunda mais, porque ele está orando não pela presença, né? Que já temos o verdadeiro crente, a igreja universal de Jesus Cristo verdadeira, tem a presença do Espírito Santo, mas aqui ele pede outra coisa, né? Veja o verso 16, que vos conceda o fortalecimento com o poder do Espírito Santo no homem interior. Uma coisa, não é? É a presença. Todo crente tem o Espírito Santo presente. A outra é o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E quanto, irmãos, nós necessitamos desse poder. E nós tratamos disso, né? Não vou repetir, é mais só em benefício de alguns que não estavam aqui. Então, Paulo ora pelo poder do Espírito Santo na vida do crente. E é mesmo uma necessidade para todos nós. Enchei-vos, nós somos exortados, enchei-vos do Espírito, para assim andarmos mesmo, né, como filhos de Deus. Mas o segundo pedido está aqui no verso 17, olha. E assim, né, habite Cristo nos vossos corações. Paulo pede a segunda coisa, a habitação de Cristo em nossos corações. Antes era o poder, mas agora é a presença do próprio Jesus no meu coração e no seu coração. Irmãos, é uma verdade, né? Paulo não está orando aqui nenhum absurdo, não. Cristo, ele habita no meu e no seu coração. Como? Aí ele diz aqui, né? Assim, habite Cristo nos vossos corações, é pela fé. É pela fé que nós cremos que ele habita, sim. E a evidência, né, dessa habitação é o amor. Como ele diz aqui, olha, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ou seja, a presença de Cristo no meu coração, a evidência é o amor dele, que está, diz aqui, arraigado, né? É enraizado e alicerçado, fundamentado em amor. E Deus é amor, Cristo é amor. E a Bíblia diz, ela nos ensina que o amor de Deus, através de Jesus Cristo, que foi, né, demonstrado nesse mundo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, não ficou numa
só em falar, não é? Deus demonstrou porque Jesus Cristo veio. A demonstração do amor de Deus é a presença de Jesus Cristo. E Cristo mesmo demonstrou esse amor pela obra, a obra dele ali na cruz do Calvário. Um amor sacrificial, né, de se sacrificar a si mesmo pelos pecados do mundo inteiro. Então, é esse o amor, e é esse amor de Cristo que é evidenciado no meu e no teu coração, porque a Bíblia diz que ele é espalhado, é derramado pelo Espírito Santo que em nós foi outorgado. Eu estou lendo, aliás, citando Romanos, capítulo, eu gosto de citar e mostrar, né? Romanos, capítulo 5, e o verso 5, marque bem esse versículo, né? Diz assim, olha, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, ele é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo, em que nos foi o quê? Outorgado, né? Então é esse amor que habita agora em mim. E a oração desse apóstolo, né, maravilhosamente continua, porque ele diz aqui, olha, Efésios capítulo 3, e o versículo 18, né? Ele continua, ele pede, né? Isso, a fim de poderdes compreender, né? Não é só saber, mas agora é compreender, que essa compreensão, irmãos, é algo pessoal, né? É individual, e vai fazer toda a diferença. Porque uma coisa é o saber do amor de Deus, né? Saber que Deus mandou Jesus Cristo. A outra coisa é eu compreender, é eu viver, é algo pessoal, né? Individual. E aí Paulo diz, olha, e é com todos os santos, com todos os crentes devem, né? Não só saber, mas compreender. E essa compreensão de que olha, a largura do amor de Deus, o comprimento do amor de Deus, a altura, a profundidade, algo mesmo que a Bíblia diz excede todo o entendimento, o meu e o seu. Mas nós entendemos porque ele habita em mim. E vai ter que haver, meus amados, uma transformação na minha vida, porque é a evidência desse amor. Não é? É a prova. Ele vai mudar o meu coração. E aí eu passo não só a conhecer, não é? Mas a também demonstrar, a viver, a praticar, a aplicar. Então, é uma oração profunda, não é? E que Deus possa mesmo nos ajudar a demonstrar esse amor no meu dia a dia, na minha prática, porque aí eu levei os irmãos, né, para 1 Coríntios, porque lá está realmente a definição de amor. O que é realmente o amor? Né? Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 4. E nós estamos já há algum tempo, né? E hoje, pela tarde, ontem, meditando, orando, e eu digo, Senhor, às vezes a gente quer correr um pouquinho, mas eu aprendi com o nosso amado pastor Fred, né? Olha as Escrituras e a busca, explorar, não é? O máximo que ela tem para as nossas vidas. Algo que não é assim para passar, para correr, não, isso é algo importante que vai mexer com a minha vida, né? Então vamos realmente explorar, porque é o alimento espiritual, irmãos, para todos nós. Então, por isso que nós temos que ir devagar, né? E aqui diz, olha, verso 4, o amor ele é paciente. É paciente, né? Exercer a paciência é o amor. Se eu não sou, né, mas o amor de Cristo habita aqui, então tem que ter mudança, né? Eu tenho que passar a ser paciente. Eu tenho dito que
Não é na velocidade, talvez, que eu gostaria que acontecesse, mas é progressivo isso, né? Eu gostaria de ser mais paciente. Não sou mais, o amor habita, então vou aprendendo, né? Então é dessa forma, e nós tratamos individualmente de cada um, né? Então falamos que o amor é paciente, que o amor é benigno, que o amor não arde em ciúmes, que ele não se ufana, que ele não se ensoberbece, que ele não se conduz inconvenientemente, ele não procura os seus interesses, ele não se exaspera, ele não se ressente do mal, ele não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. E o último estudo, nós assim só mencionamos o versículo 7, né? Como diz aqui, olha, verso 7. O amor, ele tudo sofre. O amor, ele tudo crê. O amor, ele tudo espera. O amor, ele tudo suporta. E eu vejo assim o apóstolo Paulo fazendo podemos dizer um resumão, né? Tudo, amado, é uma palavra que nos leva assim a entender que é a totalidade, né? Tudo é no sentido de universalidade, plenitude. Então, o amor, né? Tudo. E aqui esses 3 verbos, aliás, esses 4 verbos, sofrer, crer, esperar, suportar, é uma ação, é verbos de agir, não é? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, ou seja, indica ação, é agir, não é algo só assim, algo que está escrito, não, é ação nas nossas vidas. E se nós olharmos assim, o valor do amor, né, todas as virtudes, Paulo resume assim como a totalidade mesmo. E olhe, semana passada eu só fiz mesmo a introdução. E nesse contexto aqui, né, vamos ver aqui, olha, o amor tudo sofre. Sabe, irmãos, essa palavra aqui, tudo sofre, o amor tudo sofre, é uma pregação que esse mundo que nós vivemos não está escutando, né, da forma que é, muito pelo contrário, está invertendo. Porque se você andar por aí, né, no meio mesmo de igreja, no meio evangélico, o lema é pare de sofrer, né? Venha para Jesus, que vai ser tudo maravilhas na tua vida. Não tem sofrimento. É essa a pregação. Mas esse tudo sofre aqui, nós vamos ver que é um sofrimento com um propósito. Existe um propósito nesse sofrimento, porque é o amor de Deus. Não é nada esse escapismo, né? Essa escapada, muito pelo contrário. Eu vou mostrar para os irmãos que o tudo sofre aqui é um sofrimento com propósito e é o fruto do amor sacrificial. E nós vamos ver aqui na pessoa de Jesus Cristo, né? Ele é o maior exemplo. Então, se você abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16, Mateus capítulo 16, é uma passagem que eu gosto muito, irmãos, me anima muito, né? Mateus capítulo 16, e no versículo 21, diz assim, olha, Mateus 16, 21. Desde esse tempo,
começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Olha só, né? Chegou a hora, diz, desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos a necessidade de ir para Jerusalém. Ele tinha que ir para Jerusalém. Era imperativo. O apóstolo Lucas diz, aconteceu que, ao se cumprirem os dias em que ele devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Está em Lucas 9,51. Então, Jesus, né, resolveu, tomou mesmo a atitude, era uma necessidade, e diz aqui, né, em manifestar no seu semblante a intrépida resolução de ir. Ou seja, o seu próprio rosto, a sua própria atitude, ele tinha um olhar fixo. A Bíblia diz que é o olhar de seixo, né? Aquela pedrinha que é dura, né? Então ele fintou os olhos, a resolução mesmo, que era imperativo ele ir para Jerusalém. Tinha que ir. E ir para quê? Né? Porque tinha um propósito. Ele sabia que ele ia sofrer. Né? O que está escrito aqui, olha, e sofrer. E sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ele ia ser morto. Ia enfrentar um sofrimento, né, terrível. Um sofrimento que nenhum homem desse mundo até imagina. Não só o sofrimento moral, não só o sofrimento material de corpo, mas o sofrimento da alma. Jesus sofreu, né, a segunda morte, que nenhum de nós experimentamos. Mas diz aqui, né, era necessário isso acontecer. Mas aqui diz a palavra de Deus, olha, verso 22, essa era a pregação de Deus, né? Deus estava mostrando a necessidade de quê? Do sofrimento. Era uma pregação, era um sofrimento que tinha um propósito, lá na frente. Mas nós vamos ver aqui a pregação dos homens. Olha o que o homem prega. Pedro, né? Pedro, o discípulo do Senhor Jesus, chamando-o à parte, começou o quê? A reprovar Jesus. Espera aí, Senhor, imagina a petulância desse homem, reprovar Deus. Pedro estava reprovando Jesus porque ele disse, eu vou. Né? Não tem conversa, é necessário que eu vá. E lá eu vou sofrer, eu vou morrer, né? Eu vim fazer a obra do meu Pai. Essa é a pregação do Evangelho. Aí o Pedro diz, olha, espera aí, Senhor. Começou a reprovar Jesus, a dizer que essa pregação não era bem assim. Começa a perceber, né, o perigo que um homem pode fazer em relação à palavra de Deus, à pregação. Não, peraí, não é bem assim não. Né? Reprovar Jesus, olha aqui, dizendo, olha a pregação do Pedro, tem compaixão de ti mesmo, para de sofrer, Senhor. Né? Não é para ti não isso, tu és um santo, tu só fazes o bem, eu vi tudo, né? Peraí, para de sofrer, isso não é para o Senhor não. O crente não tem que sofrer, não. O filho de Deus não pode sofrer. Né? É a pregação do homem. E diz aqui, olha, tem compaixão de ti, tem peninha de ti.
Tadinho do Senhor, né? Isso, olha só, de modo algum te acontecerá. Pedro está dizendo, estava nos condenando a todos, porque não há outro meio de ir para o céu sem a morte, o sepultamento e a ressurreição, sem o evangelho, irmãos. Pedro está dizendo, olha, não precisa do evangelho, não. Já pensou? Não só a pregação do homem, mas isso é a pregação do diabo. É a pregação satânica. Olha o que Jesus disse aqui. Mas, voltando-se, disse a Pedro, o quê? Arreda Pedro? Não. Arreda Satanás. Tu és para mim, veja, pedra de tropeço, né? Porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Irmão, nós temos que ter muito cuidado. A pregação de Deus, a pregação da palavra de Deus é o Evangelho, né? E o Evangelho é o amor de Deus, esse amor sacrificial, esse amor de Jesus Cristo. A pregação do homem, a pregação do diabo é um evangelho escapista, né? Pare de sofrer. Que coisa, né? Por isso que eu disse, é uma das passagens para mim mais profundas das Escrituras. A essência mesmo da pregação de Deus, da palavra de Deus, do plano de Deus, do projeto de Deus, está aqui, irmãos. Uma luta espiritual, uma guerra, né? De Deus com o diabo, e usando um homem, um discípulo de Jesus Cristo, mas sem qualquer entendimento, né? Então Jesus aqui, ele corrigiu. É necessário, Pedro, eu vou ter que sofrer, né? Esse meu sofrimento é um sofrimento necessário, é sacrificial, mas tem um propósito lá na frente, né? E se você ver mais aqui, olha, Hebreus capítulo 5, e versículo 7. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Diz assim, olha, ele, aí dá o nome, Jesus, né? Ele, Jesus, nos dias da sua carne, é isso que nós estamos vendo, ainda vivo, né? Andando nesse mundo, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Jesus Cristo aqui está dizendo, né, que ele orou ao Pai, rogou ao Pai para o livrar da morte. Mas não é porque ele estava com medo, não, né? Humanamente falando, a Bíblia diz que Jesus se sentiu pavor, angústias, porque ele ia passar por algo inédito, ele ia ser mesmo abandonado pelo Pai, né? Ia ser mesmo esquecido pelo Pai. Ele era o justo, sobre ele ia ser colocado o pecado, Deus ia colocar sobre ele o pecado da injustiça, então isso deveria angustiar o Senhor, e ele pediu, né, na sua oração, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. Então, era uma oração, né, que Deus ouviu essa oração, né, mas não atendeu. Quer ver? Continua aqui, olha. Ele tendo oferecido forte clamor e lágrimas, a Bíblia diz que ele, de joelhos, orou, né, que o seu suor transformou-se até como gotas de sangue. E Deus ouviu essa oração, diz aqui, olha, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Aqui tem uma lição maravilhosa, né? Deus ouve orações, e Deus atende a oração dos seus filhos, né, que andam em piedade, ou seja, numa vida santa. E Jesus era o santo de Deus. Então Deus ouviu, mas Deus não atendeu essa oração.
E ele atende a oração dos seus filhos. Mas por que ele não atendeu? Meu amado, não havia outro meio, né? Jesus tinha que padecer, tinha que fazer. Isso só confirma, só aumenta mesmo a minha confiança na obra redentora de Jesus Cristo. Não há outro meio. Então diz aqui, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, da sua vida santa. Olha, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas o quê? Que sofreu. Jesus sofreu, irmãos, mas era um sofrimento que tinha propósito, né? E ele continuou, e tendo sido, olha, aperfeiçoado, tornou-se o quê? O autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha só aqui, né? Jesus é o autor da salvação para todos. A salvação é oferecida a todos, né? Jesus Cristo veio por todos, mas aqui tem uma diferença, uma particularidade. A todos o quem? A que lhe obedecem, né? Jesus Cristo teve aquele encontro com os seus discípulos depois da ressurreição, e ele disse uma coisa muito interessante para o Tomé. Tomé, não sejas o quê? Incrédulo, mas seja um crente. E o crente, o Filho de Deus, a característica dele é que ele obedece. Não obedece à igreja Hebron, né? Não obedece o pastor Herbert. Não, mesmo, tira isso da mente. O Filho de Deus, ele obedece a Deus. Ele obedece à palavra de Deus. Como muda, irmãos? Muda totalmente, né, a nossa compreensão. Esse é o Filho de Deus, é o que obedece a sua palavra, que anda nos seus caminhos. E esse Jesus aqui, ele andava. A Bíblia diz que o prazer dele, a comida dele, era fazer a vontade do Pai e obedecer a sua palavra. Ele diz, por isso que o meu Pai está sempre comigo, porque eu obedeço a sua palavra. Qual é o pai que gosta de um filho desobediente? Né? Que não obedece aquilo que ele manda fazer? Nenhum pai, irmãos. E Deus é dessa forma. Agora, se eu digo que sou filho de Deus e ando em desobediência à sua palavra, tem alguma coisa errada. Né? Ou eu estou enganado, ou Deus está. Mas eu digo que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Né? O verdadeiro Filho de Deus, ele obedece a sua palavra. Essa é a diferença, né? Então diz aqui, olha, todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja, esse sofrimento de Jesus Cristo era um sofrimento que tinha um propósito lá no final, né? Nós estamos vendo. Veja mais aqui, 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, e verso 21. 1 Pedro 2, 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados. Pedro está falando com os crentes, né? Mas o que eu quero dar ênfase é esse, olha, pois que também Cristo, o quê? Sofreu. Também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes o quê? Os seus passos. Né? Então, Jesus Cristo é o nosso exemplo de sofrimento. Mas é um sofrimento com propósito, irmãos. Não é à toa, não. Né? Diz aqui, olha, o qual não cometeu pecado, era puro, era santo, e nem dolo algum se achou em sua boca. Não tinha má fé em Jesus Cristo, nenhuma fraude, era perfeito, né? O santo de Deus. Pois ele, quando ultrajado, ele não revidava. Nós vimos isso, né? Esse é amor. Quando mesmo ele foi ultrajado, quando ele foi maltratado,
não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente a Deus, carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, veja, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, porque por suas chagas fomos sarados, porque nós estávamos, né, eu me incluo, nós, irmãos, estávamos desgarrados como ovelhas, agora, porém, né, vos convertestes ao pastor e o bispo das vossas almas. Então vejam, né, aqui esse sofrimento de Jesus Cristo tinha um propósito grandioso, e o escritor mesmo, o apóstolo, o profeta Isaías, lá em Isaías 53, no versículo 11, ele diz o quê? Vamos ver, olha, Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, o fruto do sofrimento da sua alma, e ficará o quê? Satisfeito, né? Trouxe satisfação, tinha um propósito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, amados, é esse amor de tudo sofre, não é? Porque tinha um propósito lá na frente. O sofrimento era necessário, né, para a alegria que estava assim proposta. E ainda tem mais um versículo aqui, né? Olha, Hebreus, capítulo 13, e versículo 12, diz assim, Hebreus capítulo 13, o versículo 12. Por isso também, Jesus, para santificar o povo, né, para salvar e santificar o seu povo, sofreu, não é? Aliás, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, seu povo, pelo seu próprio sangue, ninguém pode ocultar nada, né? Pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, né? O escritor estava fazendo uma analogia ao sacrifício, porque o animal, ele era morto, o seu sangue era tirado, era aspergido, mas o seu corpo, o resto, era queimado, fora do arraial, fora da cidade. E Jesus Cristo foi crucificado, né? Fora de Jerusalém. Então, é esse sofrimento, irmãos, que eu queria mostrar. Tudo sofreu, porque ele tinha um propósito, te salvar e me salvar. E esse homem Paulo, né? Ele, ainda temos um pouco de tempo, ele entendeu também. Vamos ver, né? A vida um pouco desse homem Paulo. Que ele disse assim, sede meus imitadores, Paulo disse para nós, como igreja, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, é uma afirmação que não é todo homem que pode fazer, não. Paulo disse assim para a congregação dele, sede meus imitadores, como eu sou do Senhor. E olha só, né? Vamos ver aqui, desde a sua conversão, os irmãos sabem bem como foi na estrada de Damasco, quem era Paulo, um valente, né? Um homem mesmo que estava achando que estava servindo a Deus pela sua religião, perseguia a igreja, a permitia na morte, enfim, mas teve aquele encontro, né? Encontro verdadeiramente com o Senhor. E Deus transformou a vida do Paulo e deu um propósito também para a sua vida. Atos capítulo 9 e verso 15 diz assim, olha, mas o Senhor lhe disse, aqui está, né, o propósito de Deus para a vida desse Paulo, desse homem. Vai, porque este é para mim, está falando de Paulo, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. É o homem que abriu mesmo, né?
o evangelho para o mundo gentílico, para nós. E diz aqui, olha, para os gentios, levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto importa, o quanto é necessário. Paulo vai ser um dos líderes da igreja. Ele vai andar com o carro do ano, ele vai morar no apartamento, andar de jatinho, né? Vai ter uma vida cheia de facilidades, né? Homens servindo, dinheiro no banco, aras. E aí vocês sabem, né? Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa prosperar. É isso que está escrito? Imagina o Paulo entrando hoje nessa igreja aqui, ou entrando nessas igrejas aí, né? Ele ia olhar assim, o que aconteceu? Ele ia ser expulso, né? Sai daqui, seu doido. Mas olha o que Deus disse para ele: pois eu lhe mostrarei o quanto importa o quê? Sofrer pelo meu nome. Esse sofrimento aqui, irmãos, que nós estamos vendo, é com um propósito. A vida cristã é uma vida de lutas, de sofrimentos, mas é com alegria. Eu posso perguntar aqui, verdadeiramente quem se converteu, se não tem uma vida de luta, de sofrimento, né? Mas é alegria, tem um propósito, irmão, nessa nossa vida de sofrimento. Mas é um sofrimento santo, gostoso, vale a pena. Então diz aqui, o quanto importa sofrer pelo meu nome. E aí foi o ministério dele, né? Vamos ver aqui, né? Olha, Filipenses capítulo 3 e versículo 4. Filipenses capítulo 3 e versículo 4. Ele diz quem ele era, né? Diz, olha, Filipenses 3, bem que eu poderia confiar também na carne. Paulo, ele não era um qualquer, não. Paulo tinha as suas qualificações e nós vamos ver aqui, olha. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ou seja, naquilo que eu sou, naquilo que eu possuo, naquilo que eu posso fazer, o Paulo muito mais. Se tem gente pensando assim em relação a Deus, está totalmente enganado, né? E é isso que ele quer dizer, olha. Pensa que pode confiar na carne, naquilo que eu posso, eu ainda mais. Bota logo em cima, né? Eu fui circuncidado ao 8º dia, era judeu mesmo, da linhagem de Israel, né? Da tribo de Benjamim, da tribo de Hebreus. Quanto à lei, ele era um fariseu. A Bíblia diz que ele mesmo diz que ele era um avantajado na idade dele no conhecimento. Foi instruído aos pés de Gamaliel, sabedor da lei. Da idade dele, Paulo era um. Tanto é que esse homem recebeu dos sacerdotes, do sumo sacerdote, cartas de autorização para prender os crentes. Tinha influência, né? Não era um Zé Ninguém, não. E ele diz, olha, quanto ao zelo, zeloso ele era. Ele diz, perseguidor da igreja. Era um matador, era um assassino, esse homem Paulo. Olha, quanto à justiça que há na lei, conhecedor da lei, praticava a lei. E ele diz, eu era irrepreensível. Era um zeloso, mas sem entendimento, né? Sem compreensão. Por isso que Deus usou esse homem, né? Deus transforma. Deus gosta dos brabos, né? Daqueles que é valente. Isso vai servir para... Aí ele transforma e vai usar a tua valentia agora para Cristo, né? A tua força, a tua capacidade. É assim que ele faz, né? Diz aqui, olha, mas o que para mim era lucro, que para o Paulo era lucro, a sua vida, a sua posição, as suas posses, todo o seu poder e tal, o que era lucro para mim e para você hoje à noite, né? Paulo diz assim, eu considerei isto que perda, não é nada. Por causa de quem?
de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual, veja, perdi todas as coisas. Paulo perdeu tudo que ele tinha e ele diz, olha, e as considero ainda como refúgio, não valeu nada, não vale nada. Para quê? Para ganhar a Cristo. Irmãos, quanto vale, né? Se podemos botar um valor de Cristo, quanto seria, né? O universo, o mundo inteiro. A riqueza, uma vez eu preguei aqui as riquezas de Cristo, né? As profundezas da riqueza. Quanto vale, né? Estava dando parabéns para o Matias hoje. Disse, meu irmão, parabéns, né? Que maravilha. Tu recebestes o maior presente que esse mundo pode receber, que é a salvação em Cristo Jesus. O papel de embrulho é fichinha, né? Mas aqui diz, olha, para ganhar a Cristo e ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus, baseada na fé. Veja, para o conhecer. E o poder da sua ressurreição e a comunhão em quê? É isso que eu queria mostrar. A comunhão nos seus sofrimentos, nos sofrimentos de Jesus. E como Paulo sofreu, né? Porque tinha um propósito na vida dele. E se você for ver, né? Paulo foi chicoteado, foi ameaçado, passou, tudo por causa da igreja. E o que esse homem deixou, né? As preciosidades, a palavra de Deus, coisas maravilhosas. Diz aqui, olha, para o conhecer. E o poder da sua ressurreição, e a comunhão com os seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, se identificando com Jesus Cristo, né? Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Como ele era humilde. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, ele sabia, né? Mas prossigo. Para onde? Nesse caminho. Né? Para conquistar aquilo que também, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, ele diz, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, isso eu garanto, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço, aquele olhar duro, né, de seixo, eu vou em frente. Eu fui chamado para ser o embaixador de Cristo, para levar o evangelho ao mundo, e eu vou, né? Não tem diabo, não tem ninguém que eu vou, é esse olhar. Eu vou sofrer, mas tem propósito, faz parte, né? E é isso que ele está dizendo. Avanço para as que diante de mim estão. Prossigo para Jerusalém, né? É imperativo que eu vá para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja Colossenses, capítulo 1. Colossenses, é depois de Filipenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Diz o Paulo, olha, agora eu me regozijo, eu fico alegre nos meus sofrimentos por vós, né? Já pensou? Eu sinto alegria. Eu estou sofrendo por vós, né? Ele sabia o propósito. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Está vendo o propósito de Paulo? Né? Maravilhoso, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, da comissão que foi dada por Deus a ele, né? Que me foi confiada, veja, a vosso favor, para dar pleno cumprimento, o quê? A palavra de Deus. Ministério
que estivera oculto dos séculos e das gerações, a igreja, nós tratamos disso, né, no capítulo 3. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, né? Cristo habitando em ti, no teu coração, a esperança da glória. Irmãos, que maravilha, né? Esse sofrimento assim com propósito. E eu vou terminar essa parte do Paulo, e para a semana fica o sofrimento, o nosso, né? O vosso, Jesus, Paulo e agora o meu, né? Mas veja aqui, falta dois, só um pouquinho de paciência aqui. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, Paulo diz assim, né? Olha. 1 Coríntios 1:5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, e nós tratamos, né, os sofrimentos de Cristo, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, se passamos por lutas, por sofrimento, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, também é para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando, veja, com paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Não é fácil, não. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação, do sofrimento que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Paulo ficou já dizendo, olha, não dá mais, né? A ponto de desesperarmos até da própria vida. Mas olha, contudo, já nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós. Que coisa, irmãos. Paulo está ensinando, olha, você não tem que confiar em mim, né, nos outros, é confiar em Deus. Diz aqui, e sim no Deus que ressuscita até os mortos. Ele não foi ressuscitado? Não foi? Vocês lembram? Ele foi ressuscitado. No qual, veja, nos livrou, né, e livrará de tão grande morte. A salvação, irmão, já te livrou, né, da penalidade do pecado, da condenação. E livrará, é o futuro, né, é o porvir. Ele nos livra da ira vindoura, e em quem temos esperados, e ainda continuará a livrar nesse presente. Aqui está uma teologia maravilhosa, né? A salvação te livrou no passado da condenação, da penalidade do pecado. No futuro vai te livrar da segunda morte, da ira de Deus, a morte eterna. Está livre, né? E agora também até do poder do pecado. Aquele que começou a boa obra em ti vai completar, irmãos. A obra de Deus é completa. E para finalizar, esse homem diz assim, né? 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 4, desculpa, né? E verso 6. Quanto a mim, Paulo diz, já estou sendo oferecido por libação. Chegou. Ele vai morrer mesmo, né? 2 Timóteo 4, 6. O tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate. Sofri. Foi duro. Mas tinha um propósito, né? Deixou igrejas fundadas. Deixou a palavra de Deus, doutrinas, ensinos, oração, tudo que nós estamos vendo, né? Combati o bom combate. Completei a minha carreira e guardei a fé. Agora
o sofrimento é tudo fichinha, né? Valeu a pena, porque agora, já agora, a coroa da justiça está guardada para mim, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Olha só essa promessa, uma coroa da justiça Deus vai dar para Paulo naquele dia. E aí tem uma promessa para ti, irmão, nessa noite, para mim. Diz, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, tem uma coroa para ti, mas ela vai chegar, tem um sofrimento aí, mas é com um propósito, né? Mas Deus vai te dar uma coroa. E eu escutei o pastor Fred pregando aqui, nessa passagem, ele disse, e eu repito a palavra dele, eu vou me ajoelhar, dizer, Senhor, eu não mereço essa coroa, a coroa é tua, né? Pela graça de Deus. Pai, eu te louvo, Senhor, porque tu mereces tudo, tu fizeste tudo por nós, tu sofreste tudo por nós, Pai, mas foi com um propósito, de nos dar a salvação eterna, a vida eterna em Cristo Jesus. E eu te louvo, meu Deus, eu te louvo, meu Pai, porque o Senhor me deste essa salvação tão preciosa. E assim como tu destes a Paulo, a outros homens que o Senhor mesmo escolheu, o Senhor escolheu também hoje à noite, amados aqui, e tu destes essa salvação. Mas também tu deste um propósito para as nossas vidas, como o Senhor deu a Jesus, como o Senhor deu a Paulo. E é até sofrer, mas não um sofrimento que é penoso, mas é um sofrimento gostoso, de luta, de batalha, mas é um sofrimento com um propósito. Logo, logo, Senhor, tu nos dará essa coroa tão maravilhosa, que a honra seja dada somente a Ti. E eu já me satisfaço em chegar nos Teus pés. Ó Pai, muito obrigado. Ajuda cada um nessa noite aqui a entender cada vez mais, a compreender essa oração do Paulo, a viver esse amor que excede todo o entendimento, que tudo sofre, por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. No nome de Jesus, amém.